que arrecada 2, 3 milhões por mês. Queria ouvir a opinião do irmão que quase foi pastor, mas que exerceu a função lá de pastor do sistema, nosso querido irmão Valdemir. Valdemir, sobre tesouraria, você se meteu em alguma tesouraria por lá? Acompanhou alguma coisa nesse sentido? Está nos ouvindo até agora? O que tem a contribuir com a gente aqui? Pode falar, irmão. Paz. A paz, irmãos. Estão me ouvindo bem? Ok. Irmão Áquil, realmente a gente se lembra, né, de como funcionava. Embora eu não cheguei a ser tesoureiro, mas fui pastor, né, porque na Assembleia, a partir de presbítero, já é chamado de pastor. E a esposa de pastora. Então, como eu cheguei a evangelista, então eu era pastor. E fui dirigente de igreja, né? Dirigi igreja, onde eu tinha um tesoureiro que trabalhava comigo. Tá ouvindo, né, Aquel? A Beth está perguntando se está ouvindo bem. Ok. Então, e eu vi realmente tudo isso aí que você falou acontecendo. Inclusive, nós tivemos assim um problema muito sério, que eles arrecadavam bastante no campo aqui que a gente trabalhava. Eram 225 congregações, aproximadamente. E tinha a sede, né? Então eu fui dirigente de congregação, mas quando eu cansei da corrupção, de ter que ficar mandando constantemente dinheiro, né, para a sede, e vendo as injustiças que ocorriam, e conforme eles foram espremendo cada vez mais os irmãos, chegou um ponto que eu não quis mais dirigir congregação por causa disso. Porque a gente era obrigado a espremer a laranja até o bagaço. E eles eram realmente cães gulosos, porque nunca era suficiente. E chegou numa determinada época que eles começaram a fazer lá culto do sacrifício. Veja bem, culto do sacrifício. E nesse culto do sacrifício, uma vez por ano, tem lá. Todo mês de novembro, Beth? Culto do sacrifício? É uma vez por ano. Eu acho que é ali quando sai mais ou menos a primeira parcela do 10º que é feito. E nesse culto do sacrifício era estipulado uma cota para cada uma dessas congregações. Então, de acordo com o tamanho da congregação, a congregação do bairro tal tem lá 100 membros, né? Então, para essa congregação é estipulado um exemplo, uma cota de 4.000 de oferta para o culto do sacrifício. Então, aquela congregação ela tinha que arrancar fora do dinheiro dos dízimos e ofertas normais, que não podia baixar. Então, assim, se aquela congregação ela dava 12 mil reais de receita, um exemplo, o dirigente tinha que manter os 12 mil que desse, ou se fosse 5, tinha que manter os 5, né, de acordo com o tamanho, e tirar aquele extra, né? Ele era proporcional à renda de cada igreja. Eles faziam um cálculo, né? Então, se uma igreja que desse 12 mil de renda, ela podia muito bem fazer um sacrifício para arrumar mais 4, né, para o culto do sacrifício. Então, isso era exigido do dirigente. Então, eu via muitos dirigentes tirando do próprio bolso, né, colocando, né, a gente mesmo, dirigindo, a gente se preocupava, porque eu lembro que na época, a última que a gente dirigiu era uma igreja muito humilde, né,
que a gente gostava mesmo de trabalhar com pessoas humildes, e eles não tinham dinheiro, não tinham condições, ganhavam salário mínimo por mês, né? Muita gente, outros desempregados, e era uma congregação assim difícil. Tinha bastante gente, era abençoada assim, em números, né, de pessoas, mas era muito pobre. E aí muitas vezes a gente via isso e a gente falava, nossa, tem que bater essa meta. Mas como é que a gente faz? O povo não tem dinheiro, eu não vou ficar pedindo. Muitas vezes a gente pegava do bolso e falava, não, vamos completar aqui essa cota, né? E isso é o que muitos acabam fazendo, né? A gente fazia não para puxar sardinha da sede, porque a gente não tinha interesse em cargo, nunca tivemos, graças a Deus. Tanto é que nós abrimos mão de cargo que eles quiseram nos dar. Mas a gente fazia para não oprimir mais aqueles pequeninos que tinham lá, que precisavam, né, e que eles requeriam que dessem mais e mais e mais. E inclusive com ameaça, né, porque como era um bairro carente, não, porque assim não, a igreja não vai poder se manter aí, senão aí a gente não vai ter como mandar dirigente, e ameaçava de certa forma, porque o povo apegado, né, na congregação, fica com medo, né, de não, se tirar daqui a gente, né, então o povo vai e manda. E aí chegou num ponto, irmãos, que a sede, no dia do culto do sacrifício, além de ir aquelas cotas das congregações, mas ainda era feita uma pressão psicológica para que cada membro de cada congregação levasse o seu sacrifício pessoal, né? Pessoal, imagina, já tinha espremido, né? É como caldo de cana, né? Espreme, 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 aí quando tá o bagaço, diz que ali é que vai sair a espuma, né? Aí vai espremer agora para sair a espuma. Então, pedia para aquele povo ir, para você ter ideia, irmãos, era tanta gente que não dava para ir num dia só. Esse culto do sacrifício, eles, na verdade, assim, era um dia só, mas eram vários horários. Então, assim, um exemplo, das 10 da manhã até as 11h30, vai ser as congregações de tal setor, por exemplo, 30 congregações. Aí, da 1h até as 2, um exemplo, 2h30, vai ser o outro lote de congregação. E aí, aquele dia inteiro, aquele culto de sacrifício. Cada grupo de congregações fazia fila, cada casal, cada um na mão com a sua oferta, com o seu envelope de dinheiro, levando ali, e lá na frente, nós, os obreiros, né, ungindo eles com óleo, né, recebendo aqueles envelopes, depositando no local, num gasofilácio, muitas vezes não era num balaio, né, que não cabia no gasofilácio, que era tanto, e ali, ungindo aquelas pessoas. E, irmãos, mas chegou num ponto que a coisa ficou tão grave, que, irmão, olha, não parecia que era assembleia, viu? Aí eu começava a pensar, falava, meu Deus do céu, será que eles receberam uma aula muito boa do Edir Macedo? Porque para chegar nesse patamar, rapaz, e chegou num ponto que, como se fosse pouco, eles vieram com a ideia de o seguinte, vamos pedir para aquelas pessoas que não puderem fazer o sacrifício, ou que fizerem, mas que não for sacrifício, que precisa sacrificar mais, para pegar algo que tem na sua casa. Pegar algo que tem na sua casa. Irmãos, parece brincadeira, né? Falando assim. Mas isso acontecia lá. Pegar algo de sua casa, algo que tivesse, de valor. Irmão, mas tem que ser coisa de valor. Você não pode dar para Deus uma coisa que não presta. Aí usa a palavra, vamos lá, você viu lá, ovelha coxa não pode, né? Não pode levar ovelha coxa, tem que ser coisa boa. Então, irmão, se você tem uma televisão, quer trazer, traga, mas tem que ser uma televisão boa, que funciona, uma televisão que alguém vai querer, não é uma televisão que ninguém vai querer, né? Ou pode trazer um micro-ondas, fogão, né? O que for. E
E aí, irmãos, então chegou num ponto que acontecia isso. Aí depois de espremer, as pessoas começavam a levar essas coisas, eletrodomésticos, bicicleta, até carro, irmão, se pedia. Né? Joias, anel, relógio de ouro. Irmão, se tiver um relógio, mesmo que não seja de ouro, traga o que for bom. Irmãos, é uma coisa terrível o que aconteceu. Imaginar que a gente estava lá dentro vendo aquilo, abismados, irmãos, sabe, assim, perplexo, mas envolvido e pensando, falando, vamos ter que sair daqui, aqui não é nosso lugar, mas esperando aquela oportunidade, porque a família toda da minha esposa cresceu lá, né, na igreja, na assembleia, então a gente sem saber para onde ir, sair daqui para onde, né? É o dilema que a maioria passa e que eu creio que hoje tem muitos lá assim. Mas aí, conclusão, irmãos, recebíamos aqueles eletrodomésticos, aquelas coisas daquelas pessoas, e a igreja separava um local, um galpão, e colocava tudo aquilo. Depois fazia um dia, irmão, de um feirão. Aí faziam de um feirão para os próprios irmãos. Aí divulgava aquele feirão e os irmãos iam tudo lá pichinchar. Não, vou comprar uma televisão, um preço bom, vou comprar o que tiver. Aí ia lá, irmão, tem um notebook aqui, quanto é? Aí vendia tudo aquilo, irmãos. Então, olha que situação. Era dinheiro e depois os utensílios, né? E aí arrecadava aquele dinheiro, aquele montante. Era muito dinheiro, irmão, que arrecadava-se ali, porque era grande, né? E eu só sei dizer que depois do culto do sacrifício, o pastor sempre comprava alguma coisa. Comprava uma chácara, né? Comprava mais um apartamento, alguma coisa ele sempre comprava. Isso ele não sendo maioral, né? Porque uma parte, eu não sei o percentual, se era 30%, ia para a sede, né? Que é a sede geral. Porque ali nós estamos falando só de um campo, né? Agora existe a sede nacional, que fica no Brás, a sede estadual, que fica no Brás, e a sede nacional, que fica no Rio de Janeiro, né? Madureira. Então, era mandado para a sede esse percentual, e o outro percentual ficava na congregação, ficava na sede, né? Na sede estadual. E eu só sei que o pastor presidente nosso, sempre depois do culto de sacrifício, ele comprava alguma coisa. A gente que conhecia ele mais de perto, né, sabia. E comprou chácara, comprou sítio, carros, né? E assim por diante. Eu morava no melhor, pra você ter ideia, o apartamento que ele morava, esse era pago pela igreja. Embaixo mora o Valdemar da Costa Neto. Quem conhece o Valdemar da Costa Neto? Aquele deputado do Mensalão, né? Então, morava embaixo do apartamento dele. Olha só. E tudo aquilo ali, irmãos, pago pela igreja. Então, pago pelo recurso da igreja. Até hoje. Eu passo lá, eu vejo lá o apartamento dele. E ele continua lá da mesma forma. E então, irmãos, é muita corrupção mesmo, né? Que a gente participava, que chega a enojar. E eu fico pensando como é que tem pessoas lá dentro que vê tudo isso e que pretende continuar lá dentro até o fim. Porque é difícil, irmão, você se manter num lugar assim. Se você teme a Deus de verdade, se você é alguém que realmente tem sinceridade com Deus, e você está num lugar desse, vendo tudo isso que eles fazem, realmente você não consegue permanecer nesse lugar. Você acaba se dessistematizando sozinho. Foi o que aconteceu comigo. Não conhecia o EC, não conhecia nenhum sistema, nenhuma organização assim de irmãos, né, que fizessem cultos em casa, mas a gente saiu sozinho, irmãos, e ficamos em casa fazendo culto aqui, na nossa casa mesmo, com a nossa família. Aí, a partir daí, começamos a pesquisar um pouco, internet, né? Visitamos várias igrejas para ver se tinha algo diferente.
e descobrimos que não. E o que nós descobrimos foi igrejas pequenas, que no começo eu ainda conversei com minha esposa, falei, não, vamos tentar uma igreja pequena, porque às vezes tem algum pastor sincero, né? Aí a gente ajuda ele, a gente faz o que a gente, né, o que Deus tem conosco, né? Os nossos dons a gente põe em prática, a gente ajuda ele com dinheiro, porque precisar, né? Mas vamos achar alguém sincero, alguém que esteja fazendo a obra por amor verdadeiramente, e não por interesse. E rodamos um pouquinho, irmãos, achamos igrejas pequenas, mas o que eu descobri? As igrejas pequenas, de pedra, elas não passam de filhas das grandes, porque aquele pastor, dito pastor entre aspas, né, dessa igreja pequena, ele faz daquilo ali uma fonte de renda. Normalmente, é uma pessoa que não se deu muito bem profissionalmente. Você pode fazer uma análise. É uma pessoa que não se deu muito bem profissionalmente, meio frustrado, e aí descobre esse caminho do pastorado, e aí ele abre um salãozinho, muitas vezes na sua garagem, ou na ruazinha próxima de onde ele mora, e aí ele começa, né, com eloquência, né, às vezes profecia, e aquilo vai enchendo de pessoas, vidência, né, e vai enchendo de gente. Aí, com o tempo, aquelas congregaçõezinhas pequenas, elas dão de renda 2, 3 mil reais, 4 mil reais. Aí aquele dito pastor, ele começa daquilo ali sobreviver. Aquilo ali ele paga uma parcela de um carro para ele. Aí daquele dinheiro ali ele usa para ele fazer as coisinhas dele, viajar, fazer compra, mercado, né? E conclusão, e sempre almejando aquela renda aumentar. E aí você vai reparar, são pessoas que acordam tarde, eles não levantam cedo para trabalhar, faz 2 cultos por semana ou 3, normalmente é terça e quinta, né? Ou é quarta, ou é segunda e quarta, e o culto de domingo, irmão. Então ele dorme, acorda 10, 11 horas da manhã, né? Quando não acorda mais, aí vai tomar seu banho, né? Espreguiça, depois vai almoçar. Aí depois ele pega a Bíblia lá para estudar seu sermão, para preparar seu sermãozinho, né? E aí ele faz daquilo ali uma fonte de renda, onde ele trabalha 2, 3 vezes por semana, por 4, 5 horas, né? Ali no máximo, e com visitas, né? E tudo mais, porque às vezes tem que fazer alguma visita para algum membro. Então trabalha pouco, irmão, e começa a viver daquilo ali. Então foi isso que nós descobrimos. Porque eles se alegram muito, dependendo de como a pessoa chega, né? Se para um carrozinho melhor, já, opa, aí já começa. Tem que tratar bem esse irmão, tem que, né, entregar aí um manto para ele, e começa por aí, né? Que é para aprender. Então nós descobrimos isso, as pequenas viraram fonte de renda. Tira aquela receita deles e vê onde está o amor deles. Vê onde está o amor, se eles querem continuar fazendo obra. Não querem mais fazer a obra de Deus. Só querem fazer a obra de Deus se for recebendo. E eu tive aqui, irmãos, aqui na minha casa, onde eu estou, no meu apartamento, recebi aqui pastores, porque eu tinha bastante contato, e recebi aqui, né, inclusive não tem muito tempo, um pastor de lá, e eu esclareci tudo para ele, porque esse pastor, esse dito pastor, saiu e montou uma outra denominação pequena. Começou uma denominação. E eu expliquei para ele na Bíblia, né? Falei para ele, irmão Josué, a Bíblia diz isso. E comecei a mostrar para ele sobre o dízimo, sobre a oferta, sobre várias coisas. E depois da segunda visita ele entendeu plenamente. E ele falou assim para mim, falou, pois é, irmão Valdemir, eu entendo completamente, eu acho que você está certo, é isso aí. Concordo com você. Porém, irmão, eu não posso tirar isso de lá. Se eu tirar isso de lá, irmão, a igreja desaba. Eu não posso pagar o aluguel, eu não posso, né, manter, né, e nós já estamos com 3 igrejas. Como é que eu vou manter aquelas estruturas se eu tirar essa receita? Aí ele justificou para mim, falou, se eu falar, irmão, que o dízimo não é mandamento para a igreja, o povo não vai dar nada. Eu falei, mas irmão Josué,
Se o povo tem amor pela obra, pelas almas, o local de vocês manter, o povo vai ajudar. Vocês manterem, se for o caso, né? Ele, não, mas o povo não dá, o povo não gosta de dar. Aí eu falei, pois é, mas tem que tirar, irmão José, tem que arriscar, porque se o povo não der, então talvez não seja para manter. Aí ele já interpretou errado. Aí nunca mais veio, né? Aí o contato vai se perdendo. Isso foi com 1, com 2, com 3, com 4. Com a maioria deles, a gente acaba perdendo o contato. Eu teve um que era muito idôneo, inclusive eu me inspirei bastante assim na época, considerava ele muito um homem de Deus, um homem que conhecia bastante a Bíblia, um homem sério, né? Um homem veterano, que já tem mais de 60 anos, né? Mas, infelizmente, irmãos, são homens vendidos, porque eu conversando com ele uma vez, e explicando todas as verdades e as corrupções que tinha lá dentro, e ele falou para mim assim, falou, irmão Valdemir, eu sei de tudo isso aí, toda essa sujeira que tem aqui dentro, só que é o seguinte, eu estou esperando só eu me jubilar para me sair daqui. Ai, jubilar, irmãos, é aposentar, viu? Os irmãos que não sabem, no ministério, jubilar é aposentar. Então, eu fiquei pensando comigo, eu falei, meu Deus do céu, e se Jesus vir antes, quer dizer, ele está lá por causa do que ele recebe. Ele é um irmão sério e tudo mais, ele sabe de toda sujeira, toda ladruagem, toda corrupção, mas ele fica no meio da lama até ele se jubilar. Aí a partir dali eu falei, realmente não dá mais para ter contato assim, nesse sentido, né, assim, ministerial, de comunhão, né, com esses irmãos, porque o pensamento deles é diferente, porque o verdadeiro servo de Deus é o contrário, ele abre mão das coisas pela justiça, né? Ele é servo da justiça, ele abre mão, se tiver que abrir mão, ele abre mão até do que é dele, quanto mais daquilo que está recebendo de um dita igreja de pedra, né? Então é isso, irmão, os homens sérios que estão lá são dessa forma. Então, vai vir para cá os sinceros mesmo, aqueles que verdadeiramente amam a Deus, que são desprendidos das coisas materiais, que, é lógico, levantam cedo, trabalham, fazem sua parte para se manter, né? Porque nós temos que fazer isso, é até um mandamento do Senhor, o homem comerá do suor do seu rosto, então eu tenho que comer do suor do meu rosto. Aquele que não cuidar dos seus, né, irmãos? Negou a fé. A palavra tem vários pontos, né? Então eu preciso trabalhar, a gente tem que manter nossa família, mas é com trabalho, né? É levantando cedo, fazendo a nossa parte. Agora, aquele que for apegado demais à matéria a ponto de ficar na lama, na sujeira, porque não abre mão, esse nem fé em Deus tem, porque não tem fé que Deus vai manter ele, não tem fé que Deus vai dar o sustento para ele, né? Então é isso, irmãos, é muita coisa realmente que a gente vê, que a gente viveu, que a gente viu, e que hoje a gente está aqui, mas com experiência, né? Experiência que Deus foi dando, Deus foi permitindo a gente passar, galgar dentro dessas igrejas de pedra, para conhecer mesmo, e hoje a gente ter o pé no chão, a gente ter a plena consciência de que nós estamos realmente no caminho, né, com Cristo, e no caminho certo, e preparados para ajudar aquelas pessoas a virem para cá, né? Só que uma coisa eu sei, vão vir aquelas que realmente tiver sinceridade com Deus. Essas vão vir, né? Agora aquela que estiver lá por algum interesse, né? Aí não vai ficar, irmão. É como outro dia entrou um irmão que estava vendendo CD dele, né? Entrou até no grupo do EC, e falando que ele tinha CD gravado e que ele vendia porque ele tinha um custo do material e o ganho dele era baixo, né? Aí o irmão Aki até falou com ele que não, irmão, então não seria o correto, né? O correto seria, se você tem o dom, até alguém pode até patrocinar, né? Às vezes um irmão que tem mais condição vê que um irmão tem o dom, fala, não, irmão, eu vou patrocinar aqui para você fazer o CD, mas para a gente distribuir, né? Nos evangelismos que a gente vai fazer, né? Na praça, lá onde o irmão Akel vai estar, a gente distribui seu CD para aquelas pessoas certas, mas sem custo, irmão. Nós vamos bancar aqui, o custo é R$3 por CD, nós vamos bancar e vamos distribuir, né? Então, aí tudo bem.
Mas agora, ter que vender e obter o lucro em cima, aí é comércio. Aí não dá certo. Então, eu penso dessa maneira também. Mas, irmãos, então eu vou passar a palavra, né? E depois, tendo a oportunidade, eu volto de novo, tá? Deus abençoe os irmãos.